Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Na aula passada trabalhamos nas funções de login e vimos aqui algum texto que deu nesta informação. Nesta aula vamos dar continuidade do nosso código para vermos o que é que vai dar no final. Estou aqui no meu VS Code, nós finalizamos aqui, que deu a origem àquela outra página. Eu vou descomentar este código para poder dar continuidade. Como nós temos esse código, aqui daria um erro, eu já criei esta função. Eu vou para baixo para mostrar o que é que eu fiz para esta função não dar erro. Se você abrir essa hora, tirar esse código, a sua função vai dar erro nesta parte. Eu tive que criar algumas funções privadas, todas estão aqui, já criei. Vamos começar na primeira, que é esta aqui, que está lá no método de login. Esta primeira recebe um cookie que passa por parâmetro lá na função de login, de fazer o login, ou para chamar o formulário de login, e verifica-se se este cookie existe ou não. Se não existir, então retorna falso. Se existir, então recebe um array com essas informações, o seletor e o token, e vai dividir, faz o implode aqui, e pega o token, o cookie, pega o cookie que veio por parâmetro, e aqui verificamos se o seletor tem alguma informação ou o token, e aqui pega essa informação, verifica se o tamanho desta string for diferente de 32 ou ainda se o tamanho desta string do token é também diferente de 64. Se isso se cumprir, então retorna falso. Caso não, continua o fluxo. E aqui nós, o que é que fizemos? Pegamos esta variável e introduzimos nela o hash do token. Pegamos o token e convertemos aqui, encriptamos usando o SHA-255. E aqui temos o token e em função dos dados que nós temos lá em cima, recebemos a função que nós criamos anteriormente, que é esta aqui. Desta função nós temos estes dados, ele nos retorna um token. Então é este dado que está a ser passado aqui. Entra, recebe o seletor e o token. E aqui verificamos também a mesma informação, está aqui, se existe ou se algum momento é diferente da que vem do nosso modem. Se for diferente, retorna falso. Caso não, continua o fluxo e obtém o usuário para login. Este método ainda nós não criamos, depois vamos ter que criá-lo para buscar as informações. Busca o usuário por ID para fazer login. E caso isso se cumpra, se não existir nenhum usuário ativo ou não existir dado, então faz o delete da informação guardada no cookie aqui e retorna falso. Caso não, agora carrega os menus. Ao carregar os menus, que ainda aqui também não temos nenhuma informação dos menus, o que é que ele faz? Pega os IDs do que está armazenado no menu model, por perfil, em função do usuário, do perfil do usuário. Pega todos os ID e esses ID introduz aqui para obter então o utilizador por menu ou menu por ID. E em função disso constrói uma árvore. Depois eu mostro essa árvore, onde é que está o método, e pega todos os dados resultantes desta toda a informação aqui. Quem é o usuário, qual é o nome dele, quais os menus associados ao seu perfil, se está ou não logado, se o método de login foi o Remember Token, se foi, qual foi o último acesso. Guarda essa informação na seção para ser utilizada posteriormente. E ainda nesta função faz a configuração do Remember Token. Ao configurar, que é esta informação que está aqui, veremos mais tarde, está um pouquinho acima. Ao configurar esta informação aqui, então entra e pegamos quem é o ID do usuário, quem é o usuário, e apaga
o token de relembrar a senha. Para essa função, aí está configurada. Quanto à função que nós temos aqui em cima, que é a configuração de relembrar a senha, pega o ID e no ID nós verificamos aqui as informações. A outra função que eu também criei foi a função dos menus, que está aqui abaixo, está aqui. Se formos fazer isso aqui, nós temos a função dos menus. Na função dos menus, criei um menu, o array árvore dos menus e o array maps. O que é que acontece aqui? Ele faz a indexação de todos os menus que vêm do banco de dados, a função da entrada dos menus que nós temos. E aqui vai fazendo a comparação se tiver ou não filhos. Se tiver filhos, ele constrói a árvore aqui em função de quem é o pai. E vai também colocar os seus filhos. Caso não, ele cai nesta outra opção. E retorna os menus já ordenados, recursivamente. E ainda nesse fluxo também criei esta outra função, que é algo bem básico, começa aqui até ali. O que é que faz? Recebe o menu e faz uma ordenação do menu, dos menus que entram em função da comparação. E aqui, em função da ordem que nós temos, de 0 até o finito, ele faz uma ordenação em função deste campo que nós temos no banco de dados, que é a ordem dos menus. Qual é o primeiro, o segundo e aí vai. E depois faz aqui um ciclo for each, que vai pegar a cada filho e vai ordenar no seu submenu e retorna estes menus. Para finalizar, criei também este outro método que faz o quê? Pega da seção um menu e se não tiver, por exemplo, nenhum menu na seção, retorna vazio. Caso não, retorna qual é o menu ou os menus que estão na seção. Para esta aula, é isso que nós temos. Eu mostrei para ti esta função, esta outra, depois esta, que também é meio longa, esta função, esta aqui, que termina aqui. A função começa aqui e termina aqui, que é a função de construção do nosso menu que vem do banco de dados. E temos essa outra função, este outro método, função, este método aqui, que também é um pouco longo. Ele começa aqui e vai descendo, desce até aqui, retorna um booleano. Temos ainda estes outros métodos que poderão ser criados, são três. Este, obter o menu por ID, obter o menu por perfil e obtenção do usuário por ID, o auto-login. E tínhamos também este outro método. É isso que eu tinha, agora não vou poder fazer teste porque não fizemos nada que mereça teste. Na próxima aula vamos configurar já o logout para continuarmos. É isso, até mais e tchau.